Olá, gente, boa tarde. É com prazer e alegria e muita satisfação que nós estamos aqui, né, na resistência, na resiliência, de fazermos a continuidade da leitura da obra de Paulo Freire, Malles Roton, O Caminho se faz caminhando. E para acolher a todas as preciosidades que aqui se fazem presentes, eu deixo aqui esta canção neste momento. Tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e a gente pode ir se manifestando. Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o também. Você é muito importante. Vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante. A força que hoje faz brotar a vida em nós, pela sua graça. É Ele quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante. Prof, não estamos lhe ouvindo. Obrigada, Conde. Então, gente, é com esta canção, né, que nós convidamos vocês para estarem com a gente, para estarem presentes e fazer um movimento assim acontecer, né? Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Danilo, que vai tratar do tópico, né, que Malles Roton e Paulo Freire vão dialogar hoje sobre aprendi muito com a paternidade, de dizer alguns informes, certo? Um destes informes diz respeito ao pré-colóquio CAICO. Nós temos vários pré-colóquios acontecendo aqui no Brasil, né, e também na Argentina, e de forma remota, tá? Então, seria muito interessante a gente participar, né? A gente está levando as nossas pesquisas, levando os nossos pensamentos para serem socializados na perspectiva de fazer circular o conhecimento, né? Sobretudo para colóquio CAICO,
onde ele é do nosso grupo de estudos e pesquisas da educação em Paulo Freire, e nós contamos, evidentemente, com a presença massiva e a participação autêntica, como diria Paulo Freire, dos membros deste coletivo, apresentando suas pesquisas, sobretudo à luz do pensamento freiriano, certo? Então, gostaria de dizer também que esse grupo de estudos e pesquisas, ele possui 5 linhas, né? Nós estamos trabalhando para condensá-las, e a linha guarda-chuva deste grupo de estudos é a educação em direitos humanos, à luz de Paulo Freire, mas também a educação integral, né? E nós vamos estar realizando, viu, em dezembro, durante 3 dias, de forma online, nós vamos estar realizando o 4º encontro Norte Rio Grandense, que vai ser momentos reflexivos à luz dos aportes teóricos e metodológicos da educação integral, e, logicamente, contamos com a presença de todos vocês, submetendo eventos, né? Depois, Letícia, você faça a gentileza de colocar aí no chat o link de inscrição do pré-colóquio CAICó, que está recebendo trabalhos, também são resumos, tá, gente? Não são artigos Professora, completos de... Pois não, querida? não é melhor colocar esse link logo no grupo? Pode ser também, viu, princesa? Pode ser, viu? Então, gente, ó, a gente vai estar reforçando cotidianamente, tá? O link do grupo o link do evento, né? Que vai acontecer com viagem. Nós já temos um ônibus agendado, né? Que vai sair de Caicó para Angicos, e aí a gente vai fazer uma imersão, viu? Ana Aires, que tem sido parceira nossa nesse pré-colóquio, né? Então, é o 3º pré-colóquio que nós estamos realizando a nível CAICó, e eu gostaria de ter a presença e a participação de vocês, sobretudo apresentando as pesquisas concluídas, as pesquisas em andamento, enfim, né, os trabalhos de possíveis conclusão de curso também, para quem é da para quem está em pós-graduação, em especialização, enfim. Esse é o nosso lugarzinho onde a gente pode se amparar e se acolher, né? Se porventura tiver dificuldade de escrever, não sabe auxiliando, inclusive, os graduandos, né? E os próprios graduandos, né, no nível... Professora, Pois não. está travando o seu vídeo. Eu vou fechar a câmera para ver se melhora, certo? Ok. Bom, gente, então, sobretudo os graduandos, né, que atualmente eles vivem uma dinâmica formativa altamente elevada, que é diferenciada dos demais, né? Antigamente, por exemplo, eu concluí em 2010, eu confesso a vocês que eu saí da graduação sem saber o que era um mestrado, por exemplo, né? E hoje os meus orientandos, a exemplo como a Daiane Lopes, ela saiu na condição de graduanda com artigos qualis A1. Então, é um alto nível que não se espera, evidentemente, de nível de graduação, mas dada ao nosso compromisso, a nossa responsabilidade, que foi isso que nós trabalhamos, né, no capítulo anterior, nós abordamos a questão da responsabilidade, do compromisso, em estarmos na atuação, sobretudo na perspectiva do campo da cultura, né, do respeito pela alma da cultura, que foram trabalhados esses textos no capítulo, no nosso encontro anterior, né, e agora a gente vai dando ênfase a essa perspectiva desses saberes que são plurais, que, veja, embora hoje nós vamos falar sobre a paternidade, né, onde Males e Freire se colocam, dizendo o quanto que aprenderam com os filhos, evidentemente na relação entre orientador e orientando,
há muito aprendizado sendo circulado, né, sendo, sobretudo, apreendido e ensinado. E aí temos esses dois eventos, né, tanto o pré-colóquio CAICó, que será online, no dia 27 de novembro, estamos quase a um mês dele, certo? Então, na quinta-feira, nós teremos uma palestra pela manhã e à tarde a apresentação dos trabalhos em 4 eixos, né? O eixo das relações étnico-raciais, o eixo da educação em direitos humanos, o eixo da educação popular e o eixo da memória, né? Quem é historiador aqui e etc. e tal, pode dar ênfase à perspectiva historiográfica dos escritos de Paulo Freire, né? Serão esses 4 eixos que irão estar acolhendo os resumos expandidos, e aí vocês terão essa oportunidade de estarem ocupando, evidentemente, aliás, de estarem ocupando não, tá, gente? Porque vocês já estão aqui, mas de estarem fazendo jus a essa ação que está sendo realizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire. E lembre-se, esse grupo não é de Maria Aparecida Vieira de Mello. Eu sou apenas uma, né? Eu sou uma única sujeita do processo. Então, jamais, enquanto sujeita una, eu poderia alcançar um nível de grupamento, né? Isso só acontece a partir da coletividade. Então, é com vocês, evidentemente, que a gente conta para estarmos fazendo jus e ao espaço que ocupamos enquanto membros deste grupo de estudos e pesquisas. Então, se eu sou membro do grupo de estudos e pesquisas, estão acontecendo ações que são oriundas da liderança do grupo, né? Então a gente vai fazer valer, porque nós não estamos aqui passando tempo, né? O nosso tempo aqui como diz Freire no seu poema Na Sombra desta Mangueira, é um tempo do que fazer, né? Então estamos estudando, estamos aprendendo, estamos evoluindo, sobretudo, e constituindo a nossa formação humana, que é algo muito peculiar e misterioso, né? Porque a assimilação do conhecimento, até mecanicamente, a gente consegue assimilar. Agora, nos tornarmos sujeitos humanos, com valores humanos e com comportamentos humanos, aí, para além de Paulo Freire, eu trago Lontieves e Vygotsky, a gente só se faz isso só acontece na socialização, só acontece na convivência social, né, na interação com o outro, e é essa boniteza e lindeza dentro das nossas peculiaridades e singularidades que nós, enquanto coletivo, enquanto grupo, estamos aqui a estabelecer, né? Claro que algumas pessoas são novatas, inclusive nunca vi fisicamente, mas às vezes somente virtualmente, mas se nós estamos aqui é porque algo maior nos conecta. Eu lembro que no ano passado nós estivemos no pré-colóquio, no segundo pré-colóquio, e nós estivemos em Angicos, e eu falei que Paulo Freire, ele conecta, né? Ele conecta as pessoas, ele é feito um imã, né? Ele ocupa a posição de um imã, porque ele vai unindo as pessoas em prol de uma causa maior, em prol de um projeto, da utopia, né? Do inédito viável, que é um mundo mais humano, menos injustiças sociais, etc. e tal, e, logicamente, somos nós os maiores responsáveis e protagonistas para construirmos esse mundo que ainda não existe, mas é um mundo que pode vir a existir, sobretudo para as futuras gerações que serão herdeiras de nós, né? Então, dadas essas palavras iniciais, eu passo agora para o Danilo, para ele fazer a apresentação do que ele apreendeu, do que ele assimilou, dos fragmentos, né? Grimalhes dizem, aprendi muito com a paternidade. Boa tarde, professora. Antes de tudo, vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Danilo Tenório, sou historiador, né, professor de História, sou
cientista político agora, né? Fiz uma pós-graduação recentemente, que eu terminei, e estou mestrando em Direitos Humanos pela UFPE, e fui convidado, né, para entrar no grupo pela senhora a partir do meu amigo Conde também, né? E fiquei muito satisfeito, feliz, porque a questão de Paulo Freire tem algumas nuances na minha vida, principalmente antes de eu ir para o Exército, porque é meu trabalho hoje, estou nas Forças Armadas há 10 anos. Eu conheci Paulo Freire no IFPE, estudava no campus Recife, né, a partir de alguns professores, lia alguns livros e continuei lendo durante a minha formação lá. Sabem que a formação na Agulhas Negras, infelizmente, tem um cunho ideológico de extrema direita, não é nem de direita, é de extrema direita. E mesmo assim eu fui sendo resistência, né? E todo dia aprendendo, né? Já tinha visto esse livro por aí, mas nunca tinha comprado, inclusive perdi a oportunidade, porque a partir do momento que eu comecei a lê-lo, fiquei assim muito feliz e contente com várias situações que eu via ocorrendo na minha vida e que está no livro. Principalmente agora essa situação da paternidade, né? Não sou pai, mas sou filho, né? Obviamente, e sou o irmão mais velho de 5. Então ajudei assim na criação de muitos irmãos assim. E com o passar agora da nossa tarde, que vai ser proveitosa, a gente vai redescobrindo, né? Então, fiz uma apresentação breve, né? Que eu acho que vai ser importante. Eu acho que durante a minha fala, eu prefiro ter a conversa, né? Que quem levante a mão que quiser falar alguma coisa e tal, complementar, né? No caso, se eu errar também, ter total abertura ali para falar, né? Acho que a crítica e a autocrítica são as melhores coisas para se aprender, né? E levar a aprendizagem. Então, eu vou lá. O livro que já estamos trabalhando, né, O Caminho se Faz Caminhando, né, que é um livro de diálogo, né, entre Paulo Freire e Miles Horton, né, e hoje, né, vamos ficar com a questão da paternidade, né, que aprendi muito com a paternidade. E eu fiz uma breve união com a frase, né, a paternidade como praxis ideológica, que é a prática dessa conversa. E, no meu ponto de vista, a conversa e o diálogo, eles não estão amparados ainda na sociedade brasileira como deveria estar, né? Muito pela nossa história, muito pela toda a nossa situação colonial, né? Os anos de escravidão, tudo isso tem a ver com essa questão do diálogo, né? E que o ciclo dos ataques contra a nossa democracia se perpetuam também por conta disso. Então, no começo ali, né, fazer uma introdução dessa questão da prática do diálogo, né, Paulo Freire e Miles Horton, eles abordam a educação como espaço de transformação ética, promovendo a conscientização e libertação através do diálogo ativo, que não é só aquele diálogo que é algo abstrato, né? É um diálogo ativo e que fazem com que não só os filhos, mas nossos estudantes, alunos, aprendam de verdade, né? Então, esse diálogo ele é crucial para estabelecer, né, que estabelece a família como um espaço de luta e conscientização. Freire enfatiza a importância da autoridade e dos limites, mas é uma autoridade diferente, né? Eu até gostei muito do começo ali que ele fala, né, que ele e sua esposa Elsa nunca diziam não sem explicar a razão, né? E a necessidade dos filhos aprenderem fazendo, né? E Miles cita a questão da brutalidade, que ela também pode ser não física, né? Então, logo no começo, quando eles estão conversando, Freire ele fala que todas as questões que ele dizia não para os filhos dele, ele falava a razão. E a gente faz a comparação com nossas vidas também, né? Eu sou nordestino, meu pai, na minha criação, ele nunca dizia por que ou não. Muitas vezes, por ser já uma pessoa
muito falante, de perguntar muito, né? Eu sempre ficava com isso na cabeça, de entender o que é o não, né? E às vezes é importante a gente, às vezes não, acredito, no meu ponto de vista, todas as vezes é importante falar o que e por que o não, né? E eu pratiquei isso com meus irmãos, a pratico até hoje, e também nos momentos que leciono, né? Porque às vezes essa crítica dessa forma abafada, né? Só dizer um não, ela no futuro ela vai se tornar algo pior, no meu ponto de vista, né? E eu acho que é o que eles abrem ali no diálogo deles. Então, alguns termos chaves, né, para entender essa prática do diálogo, né, e a ética, né? O conceito da dialética, né, que eu sempre vejo em todos os textos de Freire, né? E essa conscientização são fundamentais para a compreensão da relação entre Freire e Horton, né, nessa conversa, né, enfatizando a importância da educação como prática transformadora, né. Horton, ele citou, já fazendo uma introdução disso também, como foi também a vida dele na infância, né, e mostra que existiam muitas características parecidas com a infância e a vida de nós brasileiros, né, como Freire, em relação àquela brutalidade inicial, né, muito que a gente vê no século XIX, XX, das criações dentro da família, né. Tem vários livros de história que mostram essa vida privada, né, como era essa situação, e que era muito parecido com a situação externa, né, que devem ter até pesquisas, mas estou falando de uma forma de achismo, com a questão da brutalidade que era a vida naqueles anos, né? Então é algo que se perpetua. Mas a gente pode também fazer uma comparação com os dias de hoje. Teve várias campanhas para mudar o diálogo dentro de casa, né? A questão de bater, do tapa, mas a gente vê uma volta crescente da situação, né? E cabe a nós, educadores, e nós, povo mesmo, trazer isso para dentro do cerne da nossa família, né? E é um trabalho difícil, né? Mas é um trabalho que faz efeito, né? E dentro da conversa, né, tem a questão da autoridade dos limites, que Paulo Freire já vai abordando. E ele fala que, ele destaca que a verdadeira autoridade é baseada na compreensão e na capacidade de articular razões, enfatizando os limites éticos presentes nas relações educacionais. Então, comparando com a criação dos filhos dele, ele também vê essa situação na sala de aula, né? E a gente traz também muitas nuances da nossa família, né? Então esse debate ele é importante porque em sala o professor ele não pode também, por estar formando críticos, né? Ele deixar a autoridade dele ir embora, mas ao mesmo tempo tem os limites para isso. Então foi o que mais me pegou nessa parte. Então outra questão também foi a questão da humildade pedagógica, né? Então, Freire ele enfatiza também a importância de pedir perdão, né, como um ato de humildade, evidenciando a vulnerabilidade de situações de autoridade e seu papel na praxis dialógica, né? Então, a questão do perdão é importantíssimo, né, como ele explica entre os filhos, e ele sempre faz essa relação com os estudantes dele. E a gente leva de novo para nossas vidas, né? Quando a gente é uma pessoa. Eu sou muito suspeito de falar isso, porque eu acredito que peço perdão em relação a tudo. Mas tem pessoas que elas às vezes têm uma questão de não querer aceitar o perdão e pedir perdão, independente de questões religiosas ou não, né? E a gente pode puxar até com questões passadas dessa pessoa que houve alguma coisa na criação, né? Já entra com a fala de Miles, né, sobre a brutalidade oculta, né,
ele, ele reflete, né, as reflexões dele revelam que a brutalidade subjacente na educação muitas vezes ofusca o carinho necessário para a verdadeira conexão e crescimento. Então, Miles, ele conta da criação dele, que foi nas montanhas. Ele fala essa situação de que, às vezes, o filho preferia apanhar, como os outros colegas, do que receber outras situações de castigo em relação à conversa, né? Então, como a sociedade inteira está naquela conexão da brutalidade, eu fiquei percebendo isso. Então, ele também fala da questão da democracia, como ele ensinava os filhos, né? Então, a responsabilidade do envolvimento ético na prática. Então, Miles, né, Orton, ele destaca que o engajamento democrático está fundamentado na responsabilidade pessoal. Ele argumenta que para que uma democracia funcione de maneira eficaz, é essencial que cada indivíduo assuma responsabilidade por suas ações e decisões. Então, as reflexões dele instigam a gente a reconsiderar nosso papel na sociedade, como eu falei, né? Ele traz a questão das escolhas, até na questão da escolha das férias das crianças, né, como algo democrático, né, para elas já entenderem levar isso para a vida delas. E fazendo essa comparação, a gente está, desde que Paulo Freire começou a lecionar, a gente está lutando para essa mentalidade democrática dentro das escolas também, né? Ensinar não só a questão dos estudos, da didática, mas também do voto e da democracia em si, uma democracia direta, né? Quantas pessoas, no caso, chegam no seu terceiro ano do ensino médio e não sabem nada da democracia brasileira? Não existe uma participação. Isso já é algo que vem de casa. Eu faço a comparação de que a casa não é democrática, né? A minha, pelo menos, nunca era. As escolhas sempre eram do pai e da mãe, né? E, às vezes, escolhas que tinham que passar com os filhos também, né? Obviamente, tem os limites, mas escolhas que iam fazer as crianças no futuro, né, ter outra percepção. Então, fazendo essa comparação com a autoridade em sala de aula, né? Então, a perda dos limites da autoridade na sala de aula é uma reflexão crítica sobre como a ética dialógica, né, pode reformular a prática educacional e potencializar o aprendizado. Por exemplo, quando o professor adota uma abordagem mais aberta à participação dos alunos, permitindo que eles expressem opiniões e questionem o conteúdo apresentado, cria-se um ambiente de aprendizado colaborativo. É uma interação essencial, principalmente nos dias atuais, onde a gente precisa formar a crítica em cima de toda essa bagagem de fake news, essa bagagem das redes sociais que chegam em sala de aula. Eu fui muito a favor dessa lei dos celulares. Eu sei que a proibição intensa, ela não surte efeitos bons às vezes, mas por muito eu via que os celulares dentro das escolas estavam fazendo que a crítica ela perdesse o sentido, né? E às vezes você ficasse nesse mundo individualizado que o neoliberalismo ele propõe, né, há anos. Então foi uma coisa assertiva no meu ponto de vista. E tem muito a ver com essa questão da autoridade. E a gente traz para os dias atuais também, essa semana, um pai, eu esqueci o estado aqui, mas aqui no Brasil viralizou, o pai bateu no professor, porque o professor não deixou a filha dele utilizar o celular por algum motivo, né? Independente quem está certo ou errado, houve a brutalidade. Então a gente já vê que não teve nenhum diálogo para elucidar a questão e resolver o problema. Então a gente vê encaixado no texto também isso. Então existem alguns limites ideológicos, né? Então desafiando as barreiras do sistema capitalista na educação e na paternidade. Então a resistência dos educadores é crucial para questionar limites ideológicos, que restringem o crescimento e a emancipação nas práticas pedagógicas, né? Eu também faço essa comparação que, observando e deixando essa crítica dentro da sala de aula e também
fazendo que ela vá para dentro das famílias, a gente vê que algumas ideologias elas não iriam ter espaço, como estão tendo espaços hoje em dia, né? Então a gente vê ideologias crescendo cada vez mais, ideologias que a gente achava que já estavam enterradas, mas que nunca estiveram enterradas, estiveram sempre à espreita e dentro do Estado fazendo essa simbiose. Então é importante o texto para a gente também ver que a criação ela tem total ligação com o mundo de fora da família. Então não existe essa separação, tudo é algo é, que está ligado, né? Existe essa cola. Então, também a gente vê o papel transformador da educação na sociedade, né? A educação é um ato politicamente e desenvolvimentalmente significativo, onde a conscientização e o empoderamento são fundamentais para a construção de uma democracia mais justa e participativa. A gente tem todos os índices também de locais que onde a educação ela é fomentada, né, outras situações melhoram. Eu faço muita comparação com a situação que houve em alguns locais fora do país, né, como Medellín e Bogotá, que a gente viu uma melhora na questão de vida e segurança pública a partir de projetos educacionais, projetos que faziam a ligação da escola com a família, né? E no Brasil a gente tem vários exemplos também, né? Como exemplos ruins. Eu sou do estado de Alagoas e o índice de desenvolvimento humano é um dos mais baixos do país, né? A questão da escola no interior e na capital é algo bem deficitário, né? A gente vê que perpetua o quê? Perpetua ideologias que deveriam já estar enterradas, né? Fazendo a comparação com a política, a gente sempre vê a extrema-direita vencendo em Alagoas, né? No cenário onde outros estados não acontece, né? Isso há muitos anos. Então é um curral eleitoral e é proposital essa questão da educação não estar dentro da sala de aula e dentro das famílias. A perpetuação da brutalidade. Então, fazendo uma síntese, né, da autoridade da ética, né? Então, 4 pontos chaves para a autoridade dialogada, né? A autoridade ética dialogada é caracterizada por ser dialogada, falível, estruturante e política, promovendo um espaço de aprendizagem colaborativa, desculpem, e emancipatória entre educadores e educandos. Então, o diálogo é necessário e ele vai estruturar tudo que a gente consegue resistir e vencer, né? Então, tendo esse diálogo dentro da família, que é onde mais pega essa parte da paternidade, né? Tendo o diálogo participativo também, como quando Miles fala sobre as questões participativas dos filhos, é essencial, porque isso a gente leva para fora e a gente vê os sinais de melhoria na sociedade. Então, quero agradecer a todos, né? Desculpe se eu me estendi muito, tentei ser mais, assim, resumido, né? E estamos abertos para os debates. Muito obrigado, professora. Imagina, Danilo, a gente que lhe agradece, né? Eu vou fechar a câmera para ver se não trava tanto. A gente que agradece, né, pela sua disponibilidade e generosidade em estar conosco, em partilhar a sua compreensão acerca desse fragmento tão importante, né? Onde os autores, lembrando que são autores de seus 70 anos de idade, né? Que estão dialogando depois de um longo processo de maturidade, né? E que, logicamente, a maturidade cognitiva, a maturidade psicológica, social, nos favorece a humildade, né? Quando nós adquirimos a maturidade, é porque nós também alcançamos um certo nível de humildade, onde o ego já não nos grita, né, para que a gente possa se colocar no pedestal com
a perspectiva de que sabe tudo, de que domina tudo, né? Então, esse diálogo estabelecido por Marx e Freire nos servem de exemplo para que a gente possa também dialogar com os nossos pares e se permitir aprender com eles, né? Eu, particularmente, gosto muito de estar com pessoas mais experientes que eu, com pessoas que têm vivências, com pessoas que são mais sabidas, de um modo geral, do que eu, porque com elas eu aprendo, né? Com elas eu também sou instruída, eu me permito aprender. E nessa perspectiva, gente, eu trago aqui a presença do meu pai, né? O meu pai não foi um homem instruído, mas o pouco que ele tinha de conhecimento, ele soube bem passar, não para 5 filhos, viu, Danilo? Mas praticamente para 20 filhos, né? Eu sou do rebento de 20 irmãos, onde a gente vai galgando a superação das fronteiras, não somente de natureza epistêmica, mas também as fronteiras de natureza geográfica, espacial, né? Eu que fui oriunda do campo, então pulei as cercas, né, metaforicamente falando, para adentrar ao universo do conhecimento. E aí, trazendo a presença do meu pai, eu gostaria de me colocar na perspectiva da rebeldia, né? Da desobediência, mas não de uma desobediência desrespeitosa, sabe? Porque com o passar do tempo, a gente precisa entender que nem sempre o que os outros nos dizem, mesmo sendo as maiores autoridades, né? Estamos falando aqui dos pais e das mães, evidentemente, eles estão na razão de estar, né? Eles têm a razão totalmente. Então, quando o Freire fala aqui, né, na, no primeiro parágrafo, que ele diz assim: eu não digo não simplesmente porque amo você. Eu digo não porque não tenho algumas razões para dizer não. Porque não ensinar as crianças a começarem a procurar as razões, os fatos, os eventos, porque sempre existem razões. Eu tinha que explicar todas as vezes porque alguma coisa não era possível, né? Então, veja só, eu vou exemplificar aqui no nosso cotidiano, né? Quando a gente está na cozinha, no meu lugar de fala, quando a gente está na cozinha cozinhando, né, que o fogão está ligado, a depender da natureza do fogão, e que chega uma criança próxima, então a gente vai dizer: não põe a mão aí que você vai se queimar. Né? Nós estamos dizendo a razão pela qual a criança não deve pôr a mãozinha ali, porque está quente, porque vai se queimar. Agora, tem outras circunstâncias, outros momentos em que a gente recebe um não e não tem uma razão palpável para ser dada, né? E eu gostaria de externar, é ver que eu me lembro, é ver que eu estou vendo a cena quando eu estava de malinha pronta para sair, gente, para um evento do Sindicato Rural de Canhotinho, que a gente ia aprender a construir cisternas. Né? Nós estávamos no auge do programa ASA, né? Da assistência semiárida para construir as cisternas. Isso foi no início dos anos 2000, e aí eu, eu estava saindo, fui pedir a bênção aos meus pais, aí o meu pai simplesmente não disse que eu não fosse, né? Mas apenas perguntou: e você vai ter coragem de me deixar? Então, essa pergunta, eu não respondi, evidentemente, mas o que é que acontece? Eu fui para a pista e fiquei esperando o carro, né? E tinha a hora do carro passar. E eu lembro-me que passou o carro cheio de gente, algumas pessoas eu conhecia que era do sindicato, e eu não consegui ir. Eu neguei
que seria aquele possível transporte que me levaria à cidade de São Bento para aprender a fazer cisternas, né? Movida, evidentemente, pela pergunta que meu pai fez, né? E você vai ter coragem de me deixar? Então, essa questão subjetiva, né? Como que as pessoas elas podem nos paralisar através de um não, que não precisa ser um não dito, evidentemente, né? Mas a palavra interdita, né? Pois não, Danilo? Depois que a senhora falar, eu também tenho um caso simples que faz essa comparação também, né? Que eu acho que seria bom externar. Ok, Danilo. Porque, gente, é isso, certo? Nós estamos aqui estudando os dizeres de Malles e Paulo, né? O caminho se faz caminhando, mas nós também somos esses sujeitos falantes, né? Apesar de não termos ainda os nossos 70, mas nós estamos nos caminhando para tal, e temos acontecimentos, né, que nos atravessam e que nos vão nos mobilizando para estarmos aonde estamos, para pensarmos o que pensamos, a forma que pensamos, e, sobretudo, para nos portarmos, né, como nos portamos. Então, quando eu compreendi que eu não podia me deixar ser movida pela sensibilidade, pela minha subjetividade, pelo apego, né, pelo apego, eu comecei a desobedecer, né, desobedecer, e hoje a gente sabe, né, numa perspectiva decolonialista, a gente sabe a essência da desobediência, numa perspectiva progressista, né, onde faz com que você, ó, eu vou desobedecer aqui, mas eu vou evoluir, né, eu vou lhe contrariar, mas isso significa dizer que eu vou avançar em detrimento do não que eu estou lhe dando, né, e não simplesmente um não desrespeitoso pela pessoa que está a nos dizer, né. Pois, Danilo, agora, meu querido, queira compartilhar a sua experiência. Obrigado, professora. Essa questão do não, eu gostei muito, porque por volta de 2013, eu era de um dos quadros da UBS, né? E o país estava em polvorar, assim, várias manifestações rolando e tal. E meu pai não sabia que eu era um dos quadros lá do IF e da UBS também. E quando ele descobriu, ele, assim, ficou apavorado e não vai continuar e tal, fizeram a sua cabeça, sendo que, na verdade, eu era um dos quadros, né? Eu que fazia a organização, eu era diretor cultural. Daí aconteceu uma briga e eu resolvi fugir de casa, fugir para Maceió. Eu passei, eu acho que 2 dias sumido e fui para Maceió. Diga-se de passagem, fui pegando carona e andando. E foi algo horrível, eu acho, no meu ponto de vista, né? Que logo mais acho que vou ser pai, né? Já estou casado há 5 anos, então eu sendo pai, eu vejo que a pior coisa que eu fiz, né, nessa desobediência. Só que, por outro lado, foi por conta de vários não sem motivo. Se tivesse um sentar e falar não, porque isso, isso e isso vai levar a isso. Mas era um não sem motivo. Mas eu entendo meu pai também, porque ele vem de uma família de não sem motivos, né? Do interior de Alagoas, e a mesma questão de milhares de famílias, né? Que é esse ciclo. E a partir do momento que a gente começa a aprender e romper o ciclo, essa questão da desobediência certa, né? No caso, hoje, no meu ponto de vista, mais de abertura, de conversa. A gente consegue mudar isso, né? Então, eu vejo que hoje o tratamento com meus irmãos mais novos são bem diferentes do quando eu era criança. E já por muita ajuda minha e da minha irmã, que é adulta também. E mesmo ainda existindo não sem motivos, o diálogo, ele faz com que não aconteça algo absurdo como foi essa minha evasão de casa, né? Fuga em plena adolescência, algo absurdo assim, mas que teve um ápice, né? Então a gente vê essa comparação nessa fala de Freire e essa questão também
de Freire ter essa idade, ele já está maturado por tudo que ele passou, que foi situações absurdas, né? Muita dificuldade, né? E é emocionante a gente fazer essa comparação, né? Obrigado, professor. Muito bem. Gente, ó, continuando aqui, tem outro fragmento que eu achei bastante interessante de Paulo ainda, né? Ele diz o seguinte, ó: lembro que uma vez perdi minha paciência. Não lembro onde estava. Cometi uma injustiça horrível com a Cristina e ela ficou muito triste imediatamente. Ela foi deitar e eu fui atrás dela. Dei-lhe um beijo e disse: vim aqui para pedir que você me perdoe. Eu estava errado. E ela sorriu com os lábios e com os olhos e me beijou e dormiu muito bem. Espero que por causa disso ela não precise de uma psicoterapeuta hoje em dia. Talvez eu tenha evitado esse gasto. Então, aqui, vejam só, a humildade de Paulo Freire, né, na condição de pai, e é muito sério, né, gente? Quantos adultos que tem hoje em dia, né, que não conseguem evoluir por causa dos ressentimentos do que os pais deram no tempo deles, na época deles, nas condições deles, né? E que hoje, bom, o que é que eu posso, né? Eu, Maria Aparecida Vieira de Mello, filha de Arlindo Vieira de Mello, que era analfabeto, que só sabia desenhar um nome, e que a sua caneta dourada era a enxada para educar, né? Com o cabo da enxada e com o aço do ferro cravado na terra para nos ensinar os valores, como honestidade, trabalho, dignidade, respeito, né? Nós não podíamos responder ao nosso pai se não fosse com um sim. E se fosse um não, tinha que ser bem longe dele, que ele não nos alcançasse. Que era outro ponto que eu gostaria de chegar nas palavras de Males. Porque o que os professores estão, aliás, Males não foi professor, mas o que os autores estão nos trazendo aqui, gente, são fragmentos existenciais que nos atravessam, né? Então, quantas vezes, quantas situações que os nossos pais nos causaram, nos provocaram, e que se nós não tivemos o reparo devido, né, sobretudo dos próprios pais, né, a gente consegue superar, né? E aí, viva os laboratórios e as clínicas de psicanálise para dar conta, né, de pessoas que não conseguem se resolver, por mais que conversem sobre si, né, que se desnudem de suas capas, mas que não conseguem evoluir porque, afinal, não é o pai nem a mãe que está fazendo a reparação daquele dano que foi causado lá na infância e que a gente carrega na nossa adultez através de determinados comportamentos, inclusive inexplicados, né? Mas às vezes nós temos reações a determinadas realidades que não têm uma explicação factível, palpável. Tipo assim, às vezes eu posso fazer um elogio e o Danilo, vou lhe usar como um exemplo, Danilo, e você tem uma recepção outra, né? Então, o que é que ele faz? Se eu estou lhe elogiando, o que é que ele faz você receber esse elogio de um outro modo, né? Então, essa coisa que está soterrada dentro de você tem a ver com situações que foram mal vividas, né, durante a infância, danos que foram causados na nossa primeira infância e etc. e tal. Desde o nosso, aliás, desde o ventre materno, né, gente? A gente sofre as consequências da violência, que é sobre isso que a gente vai falar agora nas palavras de Miles Houghton. Ele traz aqui um exemplo, né? Ele diz o seguinte, ó: nossos filhos cresceram nas montanhas, onde as pessoas às vezes batem nas crianças até com chicote. Chama-se isso de abuso físico. E é claro, nós não acreditávamos em abuso físico, não acreditávamos ser certo dar surras em nossos filhos ou dar-lhes tapas aqui e ali.
Queríamos ser carinhosos com eles e amá-los. Uma vez, Thorsten tinha feito algo que eu não aprovava e conversei com ele e ele disse que aquilo tinha me ferido e como eu estava triste. Thorsten começou a chorar e me disse: por que que você é tão ruim comigo? Por que que você não faz como os outros pais e me bate logo e aí tudo acaba? Não seria tão ruim assim. Não ia doer tanto, né? Então, veja aí essa brutalidade oculta que o Danilo trouxe, né? Aí ele continua aqui explicando, ó, de repente eu entendi que ele preferia muito mais uma surra e terminar de uma vez com aquilo do que eu ficasse triste. Para ele, minha tristeza era mais incômoda do que se eu lhe desse uma surra. Então, vejam o quanto que o Marlis reconhece, né, a questão da violência. E aí, gente, se a gente for abrir aqui o parêntese, aliás, é um parêntese gênero, Lei Maria da Penha, né, a gente vai entender o quanto que a violência psicológica ela é corrosiva, né, ela é danosa, porque uma lapada, um tapa, ainda que fique a mancha, claro que eu não estou dizendo isso, estou defendendo a agressão, não se trata disso, longe de mim, né? Mas é como diz o adágio popular, né? Quem bate nunca se lembra e quem apanha jamais esquece, né? Mas é evidentemente que a palavra, ela tem um poder mais mortífero, né? É tanto que Jesus, que Deus criou o universo pelo ato da palavra. Faça-se a luz, chegou a luz, né? Faça-se o dia, chegou o dia. Enfim, então vejamos o quanto que a palavra ela é construtiva e destrutiva. E aí, nesse exercício de ensino e aprendizagem, nós precisamos compreender e ter sabedoria para pronunciar determinadas palavras, né? Para anunciar e denunciar as questões que precisam dos limites, como bem trouxe você. Porque todo esse nosso diálogo não está desvencilhado, evidentemente, do limite que é necessário estabelecer. Não é a falta do não, né? Não é o não. O não é a régua do limite. Né? Não se trata bem disso, mas é as consequências do não que vai estabelecendo o limite. E a gente precisa entender. E quando a gente não estabelece um limite na infância, voltemos novamente à questão da infância, né? Se eu não tive a presença paterna e materna que me estabelecesse um limite, então eu me forjo na transgressão da existência para eu ser quem eu sou e me acho dona de mim. Ora, se eu vivo por mim, né, se eu preciso tomar decisões, se eu posso e devo fazer tudo o que eu quero, como eu quero, ao meu modo, e que não tem o limite posto, então eu vou crescer, eu vou crescer agindo e me comportando, achando que eu devo me comportar e atuar dessa forma com todo mundo, né? Eu, Senhor de mim, eu, Senhora de mim, eu, a toda poderosa, né? E aí tem uma outra lente, né? Que é a da canção da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, só que não. Né? Se nós estamos numa sociedade, e aí nós estamos numa sociedade que ela é regrada, sobretudo por questões éticas, por limites estabelecidos, porque o limite é uma via de regra do exercício ético da nossa cidadania, né? Não é somente um preceito moral, a gente, evidentemente, precisa ir se poldando, né? A nossa evolução está nesse rito existencial, né? De entender que o meu limite é este, eu posso ir até aqui, eu não posso ir até aqui. Eu já disse tantas outras vezes que eu em casa, né, na minha casa, eu reino, mas na casa da minha mãe, quem reina é ela. Né? É ela que é
a autoridade máxima daquele ambiente, né? E eu devo, gostando ou não, achando bom ou não, eu tenho que, evidentemente, assim, cumprir o que está posto, né? Gente, ó, o Males tem outro fragmento aqui que é interessantíssimo, né? Eu estou pontuando aqui, tá, gente? Mas assim como o Danilo falou, vocês tragam de vocês também. Alguém está pondo, Letícia, alguma reflexão no chat? Se estiver, querida, por gentileza, me ajude, tá certo? A fazer a socialização. A Axa, né? A Axa está aqui, gente, ó. Ela diz o seguinte: também lê essa fala de Freire. Me lembrei de meu pai, quando ele praticava uma injustiça. Ele nunca deixou que dormíssemos sem nos pedir perdão pelo ato. Isso me ajudou na minha jornada e principalmente confiar no sim e não do meu pai. Letícia, princesa, pois não? Me escuta bem? Sim, Tá me querida. escutando? Tá me escutando? Sim, sim. Reginaldo Alfaia falou no chat que amou ler essa fala de Freire, que lembra do pai dele quando ele praticava uma injustiça, ele nunca deixou que dormissem sem pedir perdão pelo ato. Isso me ajudou na minha jornada e principalmente confiar no sim e não do meu pai. Foi o único comentário que eu vejo aqui no chat. Gratidão, querida, ótimo. Bom, gente, aqui tem outro fragmento de Males que ele diz o seguinte: ó, o que não dizem é que as crianças se aconchegam no colo do pai, até mesmo antes de esse ter levado seu rosto depois de voltar da mina. Ela abraça e beija seu pai porque sabe que existe amor ali. Isso Freire, aliás, isso Males está falando sobre a perspectiva de pensar sobre a brutalidade, né? Como ele colocou. E aí, essa brutalidade oculta, né? Que está posto na dimensão da violência factível, do ato da surra e do ato da palavra, né? Então, quanto que é brutal esses dois tipos de violências cometidas, né? Então, o Males diz, né? Compreendi que eu estava sendo bruto, tentando não ser bruto. Isso sempre me vem à mente quando leio sobre pais nas montanhas, batendo em seus filhos e como são brutos. Bom, gente, aqui tem a presença do terceiro sujeito, que é interessante, né? Ele diz o seguinte, o terceiro sujeito pergunta, né? Ele começou a apanhar depois disso? Então, o Males responde que está falando sério, né? Aprende-se tanto com os filhos sobre como lidar com os problemas. E ele diz que depois que a Zílpia morreu, Tosten e Cris começaram a cooperar em segredo. Vieram a mim um dia e disseram: você sabe, é tão fantástico ter você como um pai, e significa tanto para nós todas as coisas que você faz na Highlander, coisas nas quais você acredita, as pessoas debatendo as coisas e votando nelas. Você diz que crê em pessoas negras e brancas vivendo juntas, e você faz aquilo em que acredita. Eis aqui, gente, o compromisso social, né, dos líderes, que não são apenas carismáticos, né, mas das pessoas que têm uma causa, né? A causa maior desse grupo de estudos e pesquisas da educação em Paulo Freire é, sobretudo, a nossa formação humana, sabe? A nossa formação humana, ela não é lapidada, feito um cristal, feito um diamante, certo? Mas ela precisa ser lapidada como se nós estivéssemos a tratar de uma joia rara, né? Porque nessa perspectiva de humanização, já que nós não somos por completo humanos, nós estamos em constante formação, nós necessitamos, evidentemente,
passar por esse processo de, sobretudo, de reconhecimento. Olhem aqui os filhos reconhecendo a grandiosidade do pai nas coisas que eles fazem. E será que nós, filhos, temos também a sensibilidade de reconhecer a importância da nossa mãe, a importância do nosso pai, dentro das condições e possibilidades que eles nos tiveram e têm, né, de nos oferecer, sabe? Então, esse processo de reflexão, de aceitação, de reconhecimento, ele é atemporal. E aí, a partir do momento em que os pais respeitam seus filhos e seus filhos respeitam seus pais, esse processo de humanização vai sendo construído, né? Quando o Danilo trouxe a sua realidade doméstica, que não era um ambiente muito democrático, eu tenho certeza que ele será um pai diferenciado, né? Que ele não fará e não se portará como um pai dele se portou com ele, porque ele hoje é um sujeito esclarecido, hoje é um sujeito formado, que tem conhecimento, que tem uma visão muito mais ampliada, né? Que conhece, sobretudo, a perspectiva da socioeducação, né? Dos elementos educativos que vão nos qualificando enquanto sujeitos, né? Agora, veja só, viu, Danilo, sem querer trazer aqui as questões religiosas, mas na própria palavra do Senhor consta, né, que mesmo os pais sendo ruins, não darão coisas ruins aos seus filhos, irão querer, né, para seus filhos sempre o melhor, né? Aí veja, imagine só, né, se os nossos pais que não tiveram condições, sobretudo financeira e de conhecimento, partindo do pressuposto que não se apropriavam do código escrito, né, que a gente imagina que pessoas estudadas são muito mais educadas, são muito mais dialógicas, interativas, nem sempre, né, faz com que a gente possa hoje, poxa, hoje eu sou graduado em História, sou especialista em Ciência Política, sou mestre em Direitos Humanos, né? Quem será eu, pai? Entende, Danilo? Então, quem será eu, pai, né? E aí, logicamente, esse processo de paternidade vai sendo construído a partir das experiências formativas que atravessam, sobretudo, para além dos exemplos bons e ruins que os seus pais lhe deram, né? Que o meu pai me deixou, e assim sucessivamente, certo? Então, nessa perspectiva que Males vai dialogando, né, posicionando, assim como Freire, o quanto que os filhos ensinam eles, evidentemente, a serem melhores, né? E aí, mesmo havendo uma posição hierárquica entre os sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, nós estamos falando aqui entre filhos e pais, entre pais e filhos, o respeito é o horizonte, o respeito é a chave que estabelece o horizonte onde essa autoridade ela vai sendo respeitada. Eu na condição de filho e eu na condição de mãe, né? E assim sucessivamente. Então, e como é que se estabelece esse respeito? Através da chave do diálogo, né? Como que a gente pode... Gente, não é fácil, olhe, não é fácil estabelecer o diálogo, sobretudo quando a gente não teve esse aprendizado, né? Então, não sendo fácil, nós não podemos ter como métrica os exemplos domésticos, né, para a nossa geração futura, por exemplo. E aí a gente precisa entender que
somos sujeitos projetados para serem mais e que, nesta condição, nós precisamos evoluir. Né? Nós precisamos evoluir na perspectiva de não regredir a determinados exemplos. E o que é preocupante, e aqui nós temos uma categoria que está interdita, que é a violência, né? A violência, ela é lastimável, e hoje, como que num processo educativo, o professor, a professora vai exercer o seu papel de autoridade, né, quando ela é, inclusive, deslocada e aviltada pela presença da autoridade paterna. Entende? Então, se a paternidade legitima práticas violentas em sala de aula, como um exemplo que o Danilo trouxe, e tantos outros exemplos que a gente vê sendo noticiado aí nas mídias, imaginem quem é a autoridade em que o sujeito, o aprendiz, vai focar, né? Se é na pessoa do professor, que vem para reconstruir a perspectiva formativa humana, ou se é dos pais nessa perspectiva violenta, agressiva, danosa e, sobretudo, letal, né? Pois não, Danilo? Nesse aspecto, né, a gente vê vários desinfluencers, né, inclusive um humorista chamado Carioca, né, o nome artístico dele, há uns 3, 4 meses atrás, viralizou essa fala dele. A fala era o seguinte, ele falando que hoje as escolas, e o filho dele, diga-se de passagem, estuda em uma das escolas mais caras, eu acho que de São Paulo, ou Rio, não sei. Sei que ele falando que deu ordem para o filho dele sair da sala se tivessem trazendo ideologia para na sala de aula. E viralizou em todas as redes sociais, principalmente do lado da extrema-direita, né, de uma forma, não, ele está certo. Aí a gente vê naquela questão do homeschooling, né, querendo ser implantado no Brasil, né, como se a escola ela tirasse a autoridade dos pais e que o pai que tem autoridade máxima até em cima do Estado, né? Fazendo com que a gente individualize a criança e que ela não tenha essa bagagem também escolar, né? Então, assim, é uma brutalidade enorme também, né? Que acontece, né? E com certeza a gente vai ter ano que vem ataques como que a gente viu esse ano e assim por diante. Obrigado, professor. Mas alguém, gente, quer falar alguma coisa? Se coloquem, certo? Aqui no chat ficamos apenas com um comentário de Axia, né, que está logada pelo login do filho Reginaldo. Bom, então vamos continuar. Aqui tem outro fragmento que eu achei interessantíssimo, tá, gente? Que agora continua sendo de Males, né? Ele diz o seguinte, ó: tive que lidar com o problema de tomar decisões por outros de uma maneira muito importante com as crianças. Até que ponto podemos ir e como fazê-lo em termos de botar a democracia para funcionar e deixar que as pessoas tomem decisões? Isso é uma pergunta, certo? E aí ele continua, né? Meus filhos me educaram de inúmeras maneiras. Algumas dessas maneiras eu passei adiante, certo? Então, aqui é importante entender porque os filhos, inclusive, estavam exigindo do pai as férias, já que ele trabalhava bastante, ele não tinha tempo para com as crianças e queriam as férias. E aí o Males disse sim, e quem é que vai pagar o custo das férias? Vocês se responsabilizam pelo orçamento das férias? Né? Vamos planejar as férias. Então, vamos planejar não só o tempo de ociosidade, mas, sobretudo, o montante que é necessário para poder curtir as férias com dignidade.
né? Porque não basta tirar férias e ficar com as pernas para o ar, como diz o dito popular, né? É preciso se divertir, é preciso ampliar o capital cultural, etc. e tal. E a gente sabe que o capital cultural ele não é gratuito. Existe um investimento por trás, né? Por exemplo, entradas em museus. Raramente um museu, você entra no museu 0800. Teatro, cinema, né, que são artefatos sociais que nos permitem ampliar o nosso capital cultural. E viagem, então, aí é uma outra esfera de realidade, né? Porque viagem, qualquer viagem que se faz é um alto custo, né? Se comparar de ir ao cinema de São Luís na capital do Recife, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é ir ao cinema na capital de São Paulo, do Rio de Janeiro, e etc. e tal, né? Então, gente, ó, Paulo diz o seguinte, agora a gente volta para Paulo, né? Que ele traz aqui esse fragmento, ó, que eu achei super interessante, né? Ó. Eu acho que talvez a lição principal que eu aprendi trabalhando com meus filhos e filhas foi como era importante para seu desenvolvimento que nós, Elza e eu, entendêssemos desde o começo a necessidade de limites. Que isso o Danilo acabou de trazer, né? Sem limites, aí, gente, ó, escrevam isso aí, que inclusive eu acho que o Danilo destacou bem, né? Freire diz o seguinte: sem limites é impossível que a liberdade se torne liberdade, e é também impossível para a autoridade realizar sua obrigação, que é precisamente a de estruturar limites. Aí o Danilo trouxe a questão do celular em sala de aula, né? O quanto que nós, professores, em sala de aula, estamos vulneráveis, certo? A ser chacota dos estudantes, porque hoje, com o celular na mão, você não tem como ter o controle do que o estudante está fazendo com o celular. Não é só o uso das redes sociais, né? Hoje nós temos um elemento a mais que é o uso da inteligência artificial, né? A gente vê aí o quanto que as imagens elas são facilmente manipuláveis. E o que é que as pessoas estão fazendo com as nossas imagens? Como é que elas estão usando as nossas imagens? Então, se nós estamos em sala de aula trabalhando um conteúdo e os estudantes estão com a cara grudada nas telas, né? Isso é uma realidade pragmática já. Como é que se dá o processo de apropriação do conhecimento? Antes a gente lia, a gente escrevia, a gente copiava, né? Eu fui do tempo da escolarização que cópia não era plágio, né? Cópia era uma ferramenta para a gente treinar a nossa escrita, aprender a escrever usando as pontuações e etc. e tal. E hoje, em sala de aula, como é que nós estamos educando? Olha, eu tenho um sobrinho de 13 anos de idade, né? Já um adolescente, e ele ainda não sabe ler e escrever. Ele não sabe, certo? Mas só que usa o celular com grande domínio. Dá para mensurar o que está sendo ensinado com o que está sendo aprendido? Né? Literalmente não dá. Isso eu falo, sobretudo, nos anos iniciais, educação infantil, anos iniciais do primeiro ao quinto ano, do quinto ao nono ano. Né? Quando nós chegamos no ensino médio, como o Danilo bem trouxe, por exemplo, os adolescentes e os jovens já têm uma certa maturidade, já têm uma certa compreensão das coisas, né? Então, tudo bem. No ensino superior, nem precisamos falar. As pessoas são adultas. Então, elas sabem
Ou a gente parte do pressuposto de que elas sabem o que querem e sabem por quê e para que estão ali, né? Então, o processo formativo é delas. Não à toa que está posto na LDB que o ensino superior é de acordo com as faculdades de cada um, embora seja um direito, mas não é para todos, né? Por quê? O ensino superior é de acordo com as faculdades mentais de cada um. É necessário as condições de acesso e permanência, e assim sucessivamente. Né? Mas veja o quanto que, para nós professores, sobretudo da educação básica, tem sido desafiador ensinar em sala de aula quando existe uma ferramenta muito mais atrativa, muito mais cativante, que é o universo da ferramenta, né? Do celular em nossas mãos, que nos levam para qualquer lugar em frações de segundos, que nos fazem, inclusive, fazer coisas em frações de segundos, certo? Menos se atentar ao que de fato está sendo trabalhado ali. Bom, gente, salvo as críticas e as contradições postas, né? O que eu trago aqui é para exemplificar a necessidade do limite, e que o próprio Paulo Freire nos orienta, né? Isto é, precisamos de limites, e ao vivenciar a necessidade de limites, também vivenciamos o respeito pela liberdade e a necessidade de exercer a autoridade. Sem a autoridade do pai e da mãe, as crianças não podem crescer bem. Vejam aí, sem a autoridade do pai e da mãe, as crianças não podem crescer bem. Isso não é um problema de 4 vezes 4 é 16 no sistema decimal. Estou falando agora com a certeza da experiência. A mesma coisa é verdade. Sem os limites do professor e da professora, os alunos e alunas não podem saber. Eis aí Paulo Freire falando, não sou eu não, é Paulo Freire falando. Né? E ele diz o seguinte, isto é, o professor tem que impor os limites. Por exemplo, como é possível para um professor ensinar se os alunos entram e saem? Ó, a gente trouxe a questão do celular, né? Veja o que o Freire traz na época dele, viu? Como é possível para um professor ensinar se os alunos entram e saem da sala quando querem, em nome da democracia? Gente, a cultura da escola, ela está posta, horário de entrar, horário de sair, horário de recreio, né? E mal há nisso. Né? Que mal há na disciplina. Eu, particularmente, não vejo mal algum. Né? Mas isso é o que o próprio Freire está dizendo. Né? O que ocorre se o professor não é capaz de dizer no primeiro dia, não é possível, não é impossível, vocês entram na hora certa e saem na hora certa, como eu faço. Que respeito os alunos podem ter por um professor que nunca chega na hora? Ah, gente, aluno falar mal de professor? Pode, como pode, né? E os professores têm que defender os alunos. Vejam aí as questões paradoxais. Aí veja, é Freire falando, viu? Ele diz o seguinte, ó, que respeito os alunos podem ter por um professor que nunca chega na hora e que nunca dá aula, porque ele ou ela está sempre tentando pactuar com os alunos com o objetivo de não dar a aula. Um professor que propõe aos alunos às escondidas, que não venham na próxima aula, não tem qualquer direito de exigir respeito, porque ela ou ele perdeu o limite de sua autoridade. A liberdade não pode respeitar esse tipo de autoridade e ele destrói o relacionamento. Você entende? Acho que isso é muito importante. A mesma coisa ocorre no relacionamento entre, por exemplo, o poder na sociedade e a nós mesmos.
Então, vejam aí, né, o que o Freire traz na perspectiva do limite à democracia. Na obra, Danilo, professora Cintia Não, o Paulo Freire vai afirmar o seguinte, que não devemos confundir liberdade com licenciosidade, né? Já que a democracia, ela nos convida, ela nos convoca à liberdade, à participação, à dialogicidade. E, logicamente, essa não pode ser impositiva. Ora, eu só vou participar do grupo de estudos e pesquisas porque eu quero, né? Ninguém está me obrigando. Eu não estou acorrentado aqui, forçado para vir. Não, a gente faz as postagens nas redes sociais, convida, você se sente cativado, dê o seu sim, então se comprometa a estar. E se não tiver agenda, se não tiver condições temporais, não tem problema. Basta não manifestar seu interesse e ficar acompanhando pelas redes sociais, né? Isso é honestidade para consigo próprio, né? Bom, gente, nas E, palavras de Males, pois não, Danilo? pouco atrapalhar. No caso, liberdade é disciplina, né? Não sei se foi Renato Russo que cantou isso, acho que foi ele. Mas, às vezes, também a gente tem. Eu faço a comparação também com a questão ideológica, né? Muito se vê no movimento estudantil, hoje, o esvaziamento político e falta de demandas. Eu vejo muito na UFPE agora, entrando de novo, né? E problemas estruturais acontecendo, e o movimento estudantil não se fala, nem se fala também, até festas não se organizam, né? Nem para debates, eventos, isso está acontecendo não só aqui, mas eu vejo se espalhar em todo o país. E parece que quando isso acontece, né, parece que a universidade ela começa a morrer também, né? E a gente vê que quando a gente fala que tem que ter disciplina para estudar também, você quer ser de esquerda, você tem que estudar, você tem que saber, mas parece que fica uma questão de disciplina, como assim? Ah, tem a ver com militarização? Não. Disciplina é algo bom, porque o ser humano ele só conseguiu as coisas se disciplinando, né? E é um encaixe que a gente faz também, que essa falta de forma educacional que foi proposta por Freire e que não foi utilizada no Brasil inteiro de uma forma grande, porque a gente vê escolas cívico-militares, entre aspas, né, sendo ampliadas durante 2019 a 23, sendo que aquilo ali não é disciplina, aquilo ali é militarização da criança, né? Então, uma mudança de didática na questão da fala de disciplina, né? E cabe a gente explicar o que é disciplina de verdade, né? Então, essa fala da senhora foi muito boa, foi muito pontual. Gente, já estamos partindo para um encerramento, né? E aí tem mais duas categorias que o Danilo trouxe para nós que diz respeito à questão da educação e da democracia, né? E aí eu gostaria de trazer um fragmento de Males, onde ele diz o seguinte: ó, os professores lá não ousam questionar o sistema capitalista, não ousam levantar questões sobre a administração. Acham que, se o fizerem, vão perder o emprego. Para a maioria deles, isso nem é verdade. A maioria deles poderia conseguir de alguma maneira, poderia fazer muito mais do que acham que podem fazer. Seus limites não estão tão restritos, tão próximos deles como eles pensam. Por isso, eu sugiro sempre que as pessoas testem para ver até que ponto podem esticar esses limites e fazer isso de uma maneira relativamente tranquila, uma espécie de projeto piloto para ver até que ponto podem ir. Acho que a maioria das pessoas irá descobrir que pode ir muito mais longe em uma instituição grande e burocrática que depende principalmente de boletins e notas. Os administradores os administradores não examinam muito a sala de aula enquanto acharem que as coisas estão de acordo com as regras, certo? Então, aqui,
o Freire, não Males, ele vai colocar os limites em uma outra compreensão, viu, Danilo? Uma outra compreensão. O Freire coloca limite num sentido denotativo de estabelecer o limite mesmo, certo? De dizer o que pode e o que não pode. E o Males traz a compreensão de limites na perspectiva de expandi-lo. Ora, não é porque. Aí eu trago a máxima de Freire que vai estar na obra Pedagogia da Autonomia, né? Eu sou limitada e não condicionada, certo? Então, compreendendo que eu sou uma pessoa limitada, eu posso superar o meu limite, né? Por exemplo, eu sou condicionada à questão da minha miopia, né? Mas eu uso óculos para expandir o condicionamento, a limitação da minha miopia. Com óculos, né, com essa tecnologia assistiva, eu tenho uma ferramenta que me possibilita enxergar bem o que sem essa ferramenta eu não enxergo. Então, eu estou expandindo o meu limite. Agora, eu não vou colocar o meu limite, né, da baixa visão, da miopia, como uma barreira, né? Como uma barreira que vai me condicionar à condição de sujeito menos e não de sujeito mais, como Freire nos suscita, certo? Então, para finalizar, o Males diz o seguinte: portanto, eu acho que há muito mais espaço em todas as áreas. Na Haglander, às vezes somos demasiados precavidos e não ampliamos os limites o suficiente. Poderíamos ir mais longe. Quando as pessoas descobrem que é possível sobreviver fora daqueles limites, ficam muito mais felizes. E aí ele diz o seguinte: acho que podemos encorajar as pessoas a ampliar seus limites o mais longe possível. E se tiverem problemas por causa disso, tudo bem. Afinal, isso não é tão ruim assim, se é o que elas queriam fazer. Então, gente, para finalizarmos, eu pergunto a vocês, né? Quais são os sonhos que vocês possuem dentro de vocês que vocês acham que são impossíveis, né? Quais são os inéditos viáveis que vocês gostariam de ser protagonistas e que acham que não é fácil? Então, se arrisquem, se joguem, se desafiem, se disciplinem e busquem e avancem, evoluam, cresçam. Não se limitem em seus limites, ok? Por aqui eu encerro o nosso diálogo. E aí, Danilo, eu te convido para você finalizar dizendo essa máxima aí de Freire que você está a apresentar. E os demais, gente, se posicionam no chat, se posicionam pelo o áudio também, tá? Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Paulo Freire. Fica a dica, tá, gente? Um abraço no coração de vocês, tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E vamos para o pré-colóquio e vamos para o quarto encontro Norte Rio Grandense, tá? Será tudo online. Tchau, tchau, gente. Gratidão, Axa. Tchau, tchau.